Boa tarde, sou a professora Sara, do oitavo ano, e vamos lá para mais uma aula de história. Pegue lá na página 306 do seu livro. A gente vai ver as independências no Haiti e na América Espanhola. O Haiti comemora sua independência em 1º de janeiro de 1804. Porém, desde 14 de agosto de 1791, eles vêm travando várias batalhas para que essa independência ocorresse. O Haiti tem certas particularidades. Falar de independência, né, pressupõe apenas que houve uma quebra do jugo político ali. E, na realidade, o que ocorreu no Haiti foi uma verdadeira revolução, porque essa independência foi feita por escravos. O Haiti era chamado de Ilha de São Domingos e era uma grande região produtora de açúcar, agroexportadora, permitindo com que houvesse o surgimento de uma pequena elite ali, que no caso uma pequena elite francesa. E obviamente que a gente sabe que a mão de obra utilizada nessas planteixos, nessas plantações, era a mão de obra escrava. E os escravos, você sabe a condição em que ele vive, né? É uma condição subhumana de trabalho exaustivo. Então, as motivações que levaram a essa revolta de escravos, nós podemos citar as ideias iluministas. Olha aí, mais uma vez o iluminismo, né? Claro, os ideais de igualdade, liberdade, fizeram nascer um sentimento ali de abolicionista dentro da massa escrava e de revolta. E eles acabaram se articulando para que essa libertação acontecesse, tá? A Revolução Francesa. O rei absolutista ele tem total controle sobre as suas áreas coloniais, mas agora, com o advento da Revolução Francesa, o rei absolutista não mais existe. Então, isso faz com que haja uma certa liberdade dentro das colônias de possessões francesas. Por quê? Porque agora o rei não está mais ali com aquele pesado controle. Isso foi propício para que houvesse essas revoltas, tá certo? Bom, os escravos vêm desde 1791 fazendo várias revoltas, queimações de plantações, matando seus senhores e tudo mais. Isso desestabiliza o controle da região. A França envia logo tropas para que essas rebeliões sejam contidas. Porém, né, a resistência popular ela é muito grande. E por conta dessa resistência, então a abolição da escravidão lá no Haiti, na ilha de São Domingos, se dá já no ano de 1793. O principal líder desse movimento, nós temos o Toussaint Louverture. Esse Toussaint Louverture era um ex-escravo, mas claro, ele foi, digamos assim, ele estudou, ele se organizou, então ele tinha uma educação aprimorada e por isso ele foi o líder desse movimento. Mas infelizmente ele não chegou até o final, porque ele foi pego pelas tropas francesas e, obviamente, que o mataram. E Dessalines assumiu o comando dessa revolução, que também era outro escravo, tá? A partir de então, o haitianismo, ele ganha repercussão. O que seria isso? Ora, aconteceu a revolução lá no Haiti, e essa revolta foi feita por escravos. Então, todos os outros países, né, que ainda eram colônia, as suas metrópoles ficaram com medo de que o mesmo ocorresse dentro, das suas colônias. Então ficou uma paranoia, assim, né? Todo mundo, nossa, olha lá o Haiti, uma pequena ilha, os escravos conseguiram a sua liberdade, então isso poderia gerar sentimentos também de revolta e liberdade nos outros espaços coloniais. É por isso, então, que esse medo, esse temor, esse receio que as elites americanas tinham do que as suas colônias seguissem o exemplo do Haiti, ficou conhecido como haitianismo, tá? Olha lá, a gente vai ver também as independências na América Espanhola, que começa na página 304, mas a gente vai ver numa outra oportunidade, num outro vídeo, porque também é um assunto bem bacana, tá? Eu quero que vocês façam a atividade 302, 12, 313 e 316 do livro de vocês. E lembrando que o Haiti foi o primeiro país independente da América Latina, tá? Foi um movimento de caráter popular, anti-escravista, tá ok? E liderada por um escravo. Obrigada, viu, gente? Um beijão. Tia Sara tá morrendo de saudade de vocês.